Olá, pessoal, estamos começando mais um SVM Insights e hoje muito especial, né? Todos são especiais, mas hoje a gente está aqui com as pessoas da nossa casa, né, amadas aqui por nós. Então, eu sou a Arenusa Goulart, gerente de marketing, estou aqui com o Eric Picanso, nosso diretor comercial e marketing. Eric, me ajuda a apresentar essas pessoas queridas que estão aqui com a gente. Olá, bom dia a todos. Bom dia aí o pessoal do SVM Sites. Hoje é um dia triste para mim, né? Porque eu já não sou apresentador, eu já não falo tão maravilhoso. Eu vou falar com duas pessoas maravilhosas. Um aqui, inclusive, fenômeno da TV e do Rádio Cearense. É difícil, né? Então, assim, vou apresentar aqui o Gustavo de Negreiros. Ele comanda, ele gerencia a nossa divisão de esportes do Sistema Verdes Mares. Essa divisão de esportes que desde o segundo semestre do ano passado é uma nova área de negócios que é um mega sucesso e ele é símbolo desse sucesso. Eita. E a Denise Santiago dispensa apresentações, de verdade, a gente interpreta nós aqui, que ninguém sabe quem é. Porque ela é o espetáculo na Terra, enfim, eu não vou falar mais porque não tem nem graça. O espetáculo na Terra foi bom, hein? Quando ele disse eu tô triste, eu falei, ixi, mano, ele ficou triste passando com a gente, rapaz. E Tudo hoje bem, né? tem um detalhe, assim, não tem roteiro, viu, Eric? Eu desisti de fazer roteiro porque o Eric não segue, tá? Então hoje não tem roteiro, hoje é um bate-papo, mas é um assunto tenho que uma você defesa. gosta. É improviso. Eu tenho uma defesa. Todos os temas que ela coloca são temas muito modernos, complexos, tecnológicos, que acaba que nasceu no Juazeiro e a gente não sabe. Aí não adianta eu ler o roteiro, não sei o que é aquilo, eu vou tirando as dúvidas como um leigo. Hoje não, hoje pelo menos é futebol, que eu sei o que é. Então, Aí tá de É, boa. é. Aí tá de boa. Então, Então, ótimo. gente, antes eu queria que vocês se apresentassem, mas assim, gente, o nosso tema hoje já tá, né, vendo aqui vocês e a gente já sabe que é esporte. E esporte, sucesso, cada dia mais sucesso aqui no Sistema Verdes Mares. Né? Eu gostaria que vocês se apresentassem pra gente poder falar um pouquinho do que tá rolando aqui no esportes do SVM. Show. Bom, sou o Gustavo, né? Como o Eric bem falou. Acho que esse sucesso do esporte, na verdade, não se deve só a mim, né? Acho que deve a nossos queridos talentos, né? Começando aqui pela Denise, que está com a gente hoje. Falar da área que, como eu estava até falando antes da gente começar aqui, a área que, desde infância, de criança, sou muito apaixonado, que é esporte, né? Especialmente futebol. Então, estou aqui para falar sobre o que ia aparecer aqui. Estamos aqui para tocar a bola, chutar gol. Faz o que tem que fazer. Faz tudo aqui. Eu sou Denise, gente, Denise Santiago, conhecida como Gata Show, hein? Pode dizer, hein? Gata show, maravilhosa. Não, mas é muito bacana a gente falar um pouco sobre o esporte aqui do Sistema Verdes Mares e a forma de como a gente está crescendo nessa área, em todos os aspectos, eu vejo, não só em conteúdo, mas na parte comercial, nessa parte do marketing também. E nós, como mulheres, eu acho bacana, eu acho que eu estou aqui batendo papo, mas nós temos inúmeras boas mulheres aqui no Sistema Verdes Mares, trabalhando no esporte, porque era uma área tão restrita, né, e às vezes com tanta resistência, né, e tem muita resistência ainda, se a gente for parar para pensar, quando a gente vê a mulher no esporte, que a gente está crescendo e a gente está chegando nesse espaço e mostrando em todos os aspectos, né, e na área comercial principalmente, né, quando a gente vê empresas apostando no serviço que as mulheres estão falando, que as mulheres estão fazendo, eu não digo só no esporte, mas eu digo do modo geral, a gente vê que a questão da competência, eu sempre gosto de tratar isso em mim, na minha cabeça, né, que as pessoas ligam rádio, as pessoas ligam a TV para elas assim, acompanharem um conteúdo, não porque é uma mulher, pode ser mulher, homem, enfim, o que for, mas assim, eu tô ali para ligar porque eu quero ver aquele conteúdo persistente, aquele conteúdo do meu time que eu sei que vai ser dado com qualidade, né, e com toda a credibilidade que o sistema oferece, né. Não, e assim, já falando em sucesso, né, o programa Jogada Primeira Edição, inclusive, foi ampliado em tempo, né? Porque nossos patrocinadores estão cada vez mais presentes e pediram. Então, assim, gente, né, a gente que está falando aqui não, né? Então, o próprio mercado, ele responde a isso. E cada vez mais, assim, marcas estão se unindo a esse tipo de conteúdo porque está fazendo a diferença, né? Então, assim, marcas, fãs. Então, assim, eu tenho um monte de pergunta aqui, não sei nem por onde começar, porque a gente acaba trabalhando ali em uma comunidade que está, né, gostando do seu conteúdo, né, e o conteúdo esportivo cada vez mais, né, em alta. Não só o futebol, que o futebol começou, né, assim, é uma paixão do brasileiro, inegável, todos somos fãs, mas a gente vê, inclusive, assim, uma experiência minha, que passei um tempo morando não em Fortaleza, quando eu fui ali para a Orla na Beira-Mar, que assim, eu acho que para a economia local também foi super importante, meu impacto foi o seguinte: antes, quantas pessoas corriam? E quando eu voltei, eu disse, nossa, quanta gente hoje está adepta Atividade da física, né? atividade até eu, física. sedentário Olha até os aí, ó. 41. E temos fotos, viu, gente?
Treinando, dispenso, o Eric dispenso. treinando. E quais são Olha aí. os esportes aí? Tô falando no plural mesmo. Não? Eu corro e faço academia, porque assim, eu faço 3 dias de alegria, que é correr, e 3 dias de raiva, que é academia. Mas pelo menos tem um balanceamento aí, né? Mas acho que até para o pessoal entender, assim, o que é a divisão de esporte do Sistema Verdes Mares, que o Gustavo Negreiros brilhantemente assumiu, enfim, e os números são maravilhosos. Ele tem um setor hoje que ele comanda, que é o Globo Esporte, programa de TV, que também é o GE, do CE. Enfim, esse é o ecossistema que engloba ali os produtos do Globo. E também, sob a marca Jogada, a gente tem na TV Diário, na Verdinha e no Diário do Nordeste, esse outro ecossistema que ele também está à frente e que a gente tem ampliado aí na questão de valorização desse branding, da identidade visual e dos formatos comerciais. E aqui, aproveitando até o comentário da Arenusa, essa semana tem um grande bet que quer entrar patrocinando o nosso Jogada Primeiro Tempo, e ele colocou o seguinte: eu quero uma pessoa tal para poder falar sobre táticas, coisas do tipo, e a gente conversou, tal, vamos pensar aqui no André, o cara bonito, olho azul, cara, não, eu quero mulher. E aí vai o primeiro elogio, e aí comentar um pouco sobre isso. Quando a gente fez essa grande mudança da TV Diário Verdinha, que a gente chama hoje de Sinergia, que é um conteúdo que vai para várias plataformas, tem até uns gigantes mundiais aí copiando a gente. Mas a sacada que a gente tinha era... Né? Tinha muito homem vendo a Verdinha e a gente precisava trazer o público feminino, que é o público que as nossas pesquisas, aí a Arenusa fica à frente disso e dizia: essa mulher, ela quer ver notícias, ela quer ver esportes, assim, além de ver o entretenimento normal. Assim, essa visão assim que futebol não existe. E aí quando a gente tomou a decisão assim de colocar a Denise Santiago para poder ser a líder desse programa, a gente esperava de verdade que a gente tivesse uma mudança ali que era 70-30% masculino, para poder fazer e melhorando, mas a gente teve uma grata surpresa de chegar quase no 50-50 em pouco tempo. Então, assim, primeiro, Denise, obrigado, enquanto comercial, adorei. Assim, a gente teve uma qualificação, os clientes adoram, assim, mas como é que você enxerga, assim, você hoje, para quem é do mercado, a gente entende assim, é uma grande líder feminina no conteúdo esportivo cearense, né? E assim, pra mim, eu fico muito até honrada, né? E muito grata, sabe, Érica? Eu tô aqui no grupo, já tem assim, sou novinha, viu? Toda vez que eu falo quanto tempo eu tenho, a turma fica fazendo hora com a minha cara. Mas assim, eu já tenho um tempinho aqui, né? Aproximadamente 16 aninhos aqui no grupo. Começou né? estagiando, não foi? Eu comecei estagiando, comecei muito nova, viu, gente? Ainda sou novinha, né? É verdade, foi estagiando. Foi estagiando mesmo ali com o Enio Carlos. E assim, Denise, eu sempre espero que você fui... conte a sua história. Não, se eu contar aqui, aí vai bloquear tudo, né? Não posso entrar muito em detalhes, não, gente. Mas se assim... atingir X likes aí no próximo episódio, já vai chama. Não, só pra resumir, Tem umas histórias assim, pesadas, viu? Denise, Produção. Denise, ela é realmente uma pessoa, assim, batalhadora aqui dentro do Sistema Verdes Mares, sabe mesmo? Ela já fez, assim, de tudo um pouco, de produção, né, de programas. Esses programas nesse horário. Não posso falar muita coisa, não. Deve ter criança acompanhando aqui a gente. Mas assim, gente, brincadeira. Eu acho, assim, que... não só você fala assim, hoje você é uma líder, né? Hoje você apresenta... Às vezes eu nem me considero tanto assim, né? Nem Denise, questão assim, de falsa modéstia, mas assim... Eu trabalhei tanto na minha cabeça com o aspecto de produzir, eu acho que hoje em dia a gente está tanto no aspecto de produtividade, que quando a gente precisa produzir, a gente precisa estar mostrando conteúdo, a gente precisa estar ativa todo o tempo, que a minha cabeça ela funciona toda forma desse jeito. Então, assim, eu não gosto de me acomodar, eu nunca me acomodei aqui. Eu comecei como estagiária do Enio Carlos, depois eu trabalhei com o João Inácio no Bafulê, Regininha, a turma todinha, o Will Nogueira, Regininha já sabe, né, dos programas bem calientes. Eu era produtora, hein, gente? E assim, e o Nogueira, passei muito tempo, e o Roberto Moreira não queria que eu ficasse no esporte, porque já tinha a princípio, já tinha uma equipe já fechada, né, a questão já reduzida, e trazer uma pessoa da linha de shows para cá, ele não, o custo, enfim, não dava certo. E o Tom Barros, pois eu vou te convidar para você participar do Debate Bola. E aí eu ficava lendo aqueles e-mails no Debate Bola aos domingos, de 10 da meia-noite, o programa bombava. O Lorde assim. Tom, sempre com visão, né? Foi ele que me chamou, a primeira pessoa. Então, assim, ele junto com a Simone Moraes. E aí a gente começou a fazer, só que eu sempre fui apaixonada pelo futebol, né? Não posso dizer meu time de coração, mas assim, eu sempre fui apaixonada, sempre acompanhei futebol. É o Calouros do Ar, tu gosta? Eu gosto do Calouros, gente. Ferrinho, nosso Você quer o Tiradentes. Não, mas assim, eu sempre fui apaixonada, envolvida. E eu acho que quem se envolve com esporte é isso. Você é apaixonado
apaixonada por aquilo, porque a gente abre mão de muita coisa, sabe, Érica? Às vezes as pessoas não sabem, tá vendo ali 1h30 só falando, mas não é isso. A gente chega muito cedo para editar um programa de futebol, a gente trabalha todos os fins de semana, então assim, a gente tem um trabalho, a gente tem a questão de você abrir mão até da sua vida pessoal, praticamente, porque tem jogos sábado, jogo domingo, jogos sextas, e você tem que dar prioridade a isso se você acredita num processo, se você acredita num produto. E eu acredito no produto. Então, assim, quando eu tô ali falando, eu não tô só ali falando da boca para fora. Eu acredito no produto. Se eu vou vender essa garrafa, eu acredito que essa garrafa vai melhorar a minha vida. Então, assim, as pessoas que estão ali do outro lado, eu acho que elas têm elas precisam entender isso também. Eu não tô ali para ganhar dinheiro e para falar da notícia de Fortaleza, Ceará, não. Eu tô ali para vender que nós temos os melhores produtos em todos os aspectos. A gente tem uma das melhores equipes do Nordeste, a gente tem uma das melhores equipes de reportagem, a gente vai acompanhar em Libertadores, a gente vai acompanhar em Copa do Nordeste, enfim, a gente tem o melhor para oferecer. E eu acho que as pessoas sentem isso. Quando você fala de mulher, ultimamente eu fui agora junto com a torcida, literalmente, hein, Gustavo? Com a torcida feminina do Ceará. E eu queria ter essa experiência de acompanhar as meninas, que eu nunca tinha ido para uma bateria, e acompanhar aquele processo de mulheres idosas. Gente, tinha uma senhora lá que eu conversei de 82 anos, que ela nunca tinha ido ao estádio, sabe? Então, assim, 47, né? 47 mais ou menos, 47 mil, 37, 47 mais ou menos isso, pessoas, mulheres, crianças em um estádio de futebol. Mulheres só. Então, assim, poxa vida, e mulher não gosta de futebol, mulher não se identifica. E quando eu fui chegando lá, a mulher brinca, Denise, gata show, aquela brincadeira, aquela resenha toda. E isso é bacana, porque elas acabam se identificando, eu acredito. Sim. Que quando você vê uma mulher ali falando. Acho que esse é o ponto, assim, a gente vive hoje na sociedade essa questão da representatividade, das mais diversas possibilidades. E assim, quando o futebol era aquela coisa que parecia da resenha esportiva da década de 70, que era um monte de homem ali, assim, a mulher talvez nem se sentisse à vontade de poder torcer, porque ela não estava ali sendo acolhida, né? Assim, eu acho que esse movimento, e você representa muito bem, assim, é uma acolhida de um mercado maravilhoso, de uma sociedade que a mulher gosta de futebol, porque futebol é massa, assim, eu sou fãzaço também, assim, mas faltava essa porta, assim, ei, pode entrar, né? Pode entrar, que a gente está aqui, né? E o mais legal, assim, que a gente, quando... Aí eu vou falar um pouco mais da nossa organização interna, a né? logística. Porque o que está no ar é muito reflexo do que a gente faz internamente, né? Então, assim, primeiro a gente ter essa mudança de mindset de formatar uma equipe com mais mulheres, né? Acho que foi uma coisa bem básica, assim, questão de matemática mesmo, né? Acho que antigamente, quando eu entrei aqui, a gente só tinha... Tu, não era, Denise? E a Thaís, né? E a Bia. E a Bia. A gente só tinha 3 pessoas. A Bia estagiária ainda, né? Bia estagiária. A Bia estagiária. Numa equipe de, sei lá, 25 pessoas, 27 pessoas, né? 3 mulheres apenas. Então, assim, a gente não estava refletindo as arquibancadas. Porque eu, de vez em quando, vou a jogo. É interessante ir a jogo, né? Como torcedor, enfim, como visitante, não como imprensa. Porque o estádio é engraçado. O estádio de futebol, ele tem várias realidades, né? Diferentes. As divisões do estádio, elas representam muito bem, assim, o país, né? E é bom você ir realmente na base ali e ver o que é que tá se passando lá. E tem muitas mulheres. E elas consomem, elas compram camisa e elas acreditam na marca, até mais que os homens, sabe? E a gente precisava refletir isso na nossa equipe. E gradativamente, lógico que é a coisa que demora um pouquinho, nós fomos inserindo as mulheres, né? Não por uma questão, como a Denise falou, por uma questão de cota ou de coisa do tipo, mas não, por competência mesmo, né? Hoje nós temos a Denise, né, apresentando, temos a Bia, que é uma comentarista esportiva, né? A Marta, que é uma menina que também vem se destacando muito. Tem a Cris Neve no Diário do Nordeste, que no Jogado a gente só tinha homem também, né? Enfim, temos a própria Thaís, que ela agora é editora do Globo Esporte, né? Então temos duas mulheres no papel de gestão na nossa área de esporte, então... Giovana Borges. A Giovana Borges, a nossa estagiária também, que está assim... Tô achando muito legal o trabalho dela. Então, na verdade, são pessoas que consomem, gostam de futebol, não estão lá por acaso, entendeu? E naturalmente o produto vai saindo. E vai se conectando com o mercado, né? Exato. Você bem falou aí da questão do bet. E eu achei legal porque ele veio ele veio ao encontro do que a gente vem fazendo, né? A gente não está mudando a nossa forma de fazer por conta do anunciante, né? Os interesses estão casando. Então, e acho que isso esse ano é ano de Copa do Mundo feminina na Globo, né? Fala um pouquinho pra gente, assim, eu acho que isso é mais uma coisa que, assim, que né, uma iniciativa que ilustra, né, um pouco do que a gente está falando aqui. Fala um pouquinho pra gente, Gustavo. Sem dúvida. Copa do Mundo. Expectativas para isso. Primeiro, lógico,
a Globo ela tá realmente trabalhando em cima de tornar o esporte feminino, o protagonismo feminino, algo real, assim, não forçado, entendeu? A Copa do Mundo Feminina, gradativamente, a cada Copa que vai vir, ela vai ganhar mais importância, né? Então a Globo, ela vai dar um nível de importância que ela dá à Copa do Mundo masculina. Obviamente, dentro da sociedade, isso ainda tem um prazo, né? Mas aí eu entendo que a Globo, como grande, digamos assim, inspiradora de tendências que ela é mesmo, ela vai criar essa tendência. E a Globo, ela tem força para isso. E a gente aqui tá aqui para reforçar esse papel também, entendeu? Então, esse ano a Copa do Mundo Feminino ela vai ser a maior de todos os tempos para o Brasil. E a próxima Copa vai ser ainda maior, entendeu? Essa é uma construção de hábito que passa muito, né, para você permitir que o conteúdo chegue à sociedade, né? E é importante a transmissão da TV, a Globo é uma potência, né? A gente precisa nem falar muito sobre isso, mas assim, até no aspecto do mercado, sabe? Eu tive a oportunidade de conversar com algumas atletas, a Cris, né, que está no Santos, né, que já vestiu a camisa da seleção feminina, e falando um pouco sobre a questão do patrocínio mesmo, do aspecto financeiro. E algumas meninas também do Corinthians, né? A Janaína, que estava no Corinthians e hoje está em Portugal. Outras meninas também, assim, que não com tanta expressão como Marta, Formiga, enfim. Mas, assim, como é difícil a questão do patrocinador, do mercado, acreditar naquele potencial. Assim, não é acreditar, é o que eu digo assim, é uma certa resistência. Vamos fazer um investimento nessas meninas, será que jogam mesmo, será que faz... E a gente vê, assim, um grande futebol, a gente vê as meninas da seleção dos Estados Unidos fazendo um grande futebol, um grande destaque. E a Europa inteira, não só nos Estados Unidos, mas, assim, o papel da gente, o papel da mídia mostrando isso, apresentando isso à sociedade de como um todo, principalmente do mercado, que o aspecto financeiro conta muito, eu acho que vai ser muito importante para o crescimento. Até porque a questão de salário é uma disparidade muito grande se a gente for colocar na balança o futebol masculino com o futebol feminino. Mas, assim, eu acho que o acreditar, de ver ali, poxa vida, a maior emissora do país, né, mundial, vamos pensar assim, né, está apostando numa Copa do Mundo feminina. Então, eu acho, viu, Denise, que o mercado anunciante, aí vocês podem até falar melhor que eu, mas eu acho que ele está acordando para isso, cara, assim, porque eu acho que a pessoa que quer vender um produto, ela tem que prestar atenção na sociedade que está ali, né, ela tem que encaixar o produto dela àquela sociedade que está presente. E no futebol tem cada vez mais mulheres, é fato. Não é, acho assim, eu digo assim, eu convido todo mundo a ir para um jogo de futebol, de Ceará ou Fortaleza, ou até mesmo do Ferroviário, né? Claro, que você vai encontrar da região. Ferroviário sempre guardo muitos elogios porque é um time fantástico de marca, eu acho, sabe? E um time de que história. valoriza muito o público feminino, né? Muito feminino. Muito feminino, com então assim, você ir nos jogos desses times é interessantíssimo porque você vai ver a realidade, cara. A realidade que, eu não digo quase meio a meio, mas já tá, sei lá, 40% de mulheres no estádio, tranquilamente. Até o momento do maior público da Série B foi esse último jogo do Ceará e Novo Horizontino só com mulheres. Então, assim, as mulheres não sabia. Sabe? Então, assim, as mulheres, onde é que estão essas mulheres, né? Por que não vamos atrás? Eu acho assim, parte até da cabeça dos próprios dirigentes, né? Dos clubes. Sim. Poxa vida, eu fiz um jogo e a entrada, Arinus, elas entregavam um kit de higiene pessoal e ganhavam um ingresso. Então, elas entravam, ainda tinha a solidariedade de ajudar outras mulheres, né, outras associações. E, enfim, os dirigentes, eu acredito que deveriam até pensar, poxa vida, 37 mil mulheres, quase 40 mil mulheres em um estádio de futebol. Onde é que está esse? Por que não puxar esse público? Será que são sócios? Acho que nem a metade são sócias. Eu chamo de normalizar o normal, né? É normal, Mas é. Não é surpresa isso, né? Então, assim, o Ceará precisou ter uma punição. Estou trazendo o Ceará assim porque foi o último exemplo, né? O mais recente. Sim. Mas, assim, o Ceará precisou ter uma punição de 6 jogos, por conta de uma confusão no jogo no Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, ainda o Ceará na Série A. Então, precisou ter uma punição por conta daquele episódio, né, de confusão no campo, para que eles possam ter uma ação como essa, né, que foi liberado pelo STJD por 3 jogos. Agora foi liberado geral, a turma tá indo toda, mas, assim, a princípio era só mulheres. Então, chama muita atenção, gente. E detalhe, um público que não quebrou uma cadeira, né? Normalmente nos jogos de Ceará e Fortaleza, a média é de 500 cadeiras, 600 cadeiras quebradas por jogo. E nesse das mulheres não foi nenhuma, 0 quebrado.
Além da educação, né? O público que consome. Eu vou falar agora por o marketing, assim, se você perguntar qual é o público principal que a gente busca enquanto veículo de mídia, né? É a mulher de 35 anos ou mais, assim, que é essa líder brasileira. Assim, é bom sempre lembrar, né? Se a gente olha, pensa a família de margarina, a gente acha que é o marido, a esposa e os filhos, né? Sem dúvida. A casa brasileira padrão não é assim. Não é mais. Ela é uma mulher com filhos, os avós, o marido ou já se divorciou ou já abandonou a família e ela é a grande líder. Portanto, assim, ela decide o processo de consumo do Brasil, assim, das mais diversas possibilidades, do imóvel, o carro e, obviamente, as coisas de casa. Então, enquanto produto para oferecer ao mercado anunciante, não tem coisa melhor do que se investir no mercado feminino, né? E por ser um público relativamente novo no futebol, né, não diria que, obviamente, sempre teve mulher que gostou de futebol, mas eu acho que esse movimento realmente do protagonismo feminino, né, da mulher ir pro estádio, das imagens que tu mandou no dia da cobertura, mulher dirigindo o carro aqui, cantando, bora Ceará, não sei o quê, segurando o menino. Cadê o marido? O marido foi em casa. Hoje O marido o foi marido em casa. Desse jeito, Mas assim, isso é não bacana. precisa do cara pra ela estar lá, entendeu? Que essa é outra normalização, né? Assim, É. a gente tem um projeto aqui chamado Elas, que é de defesa da violência contra a mulher. E aí, em algum momento, a gente falou, qual é agora o próximo conteúdo? Assim, eu acho que a gente tem que fazer o constrangimento do normal. O que é isso, assim? É o homem que ficou em casa para cuidar do filho. O homem que teve que dar banho no menino. O homem que teve que acordar mais cedo para dar a mamadeira, assim. Isso é Deveria ser normal. Exatamente. E aí, o cara que está em casa e acha que isso não é o papel dele, talvez ele assim, eu que sou abestado, que eu não percebi que isso é normal. Então, assim, a gente tem que fazer esse tipo de situação para poder levar. Ei, cara, tu que está no século errado, tem que compreender. E o futebol é nada mais do que isso, assim. A mulher sempre existiu, o futebol está aí há séculos, assim. E a relação dela com o esporte sempre existiu. Então, não conectar isso é um defeito metodológico. E o que eu acho legal também é um público que ele tem menos preconceito em várias situações do futebol. Porque você sabe que o futebol, o torcedor, ele vai criando alguns preconceitos, né? Até com a imprensa mesmo, com a gente. Enfim, veículo tal, torce time tal. É assim. Eu acho Polêmica. engraçado. Aqui no Sistema Verdes Mares. Mexe com o coração, né? A gente mexe com o coração das pessoas. Tem perfil de torcedor que acha que a rádio torce time A e o Globo Esporte torce time B e a TV torce time C. O apaixonado, ele sempre vai torcer pro dele e você não pode citar sem ser sorrindo que ele já acha ruim, né? E sendo que é a mesma equipe, né? Mas aí aproveitar assim, nem tudo são flores, né? Assim. Não, e a gente sofre muito. Não, e aí mas a mulher ainda sofre mais. E é isso que eu queria colocar, assim, como é que a Denise vive no ecossistema do futebol, que é machista, sim, Total. o que é que ela já sofreu, o que é que ela parou de sofrer, como é que tá essa evolução no teu cotidiano? Assim, Eric, eu tento levar as coisas literalmente na esportiva, né? Então, assim, eu acho que os comentários, eu acho que as críticas, né? As críticas construtivas, elas são válidas e eu tento filtrar muita coisa. Mas hoje, atualmente, sofrer algum tipo de preconceito, eu acredito que eu não sofro tanto preconceito. Porque as pessoas, hoje, elas têm uma mentalidade, eu percebo, em alguns momentos, quando quem liga a TV, quem liga o rádio para acompanhar, tá querendo saber ali a análise do time, do que aconteceu ontem. E aí, assim, como a gente faz a análise da nossa forma, eu analiso de uma forma, o André Almeida analisa de outra, a gente tem visões diferentes e a gente entra num consenso. Então, assim, as pessoas estão ali para saber mesmo o fato. Às vezes concordam comigo, discordam do André, às vezes concordam com o André e discordam de mim. Então, eu acho que a questão do preconceito, eu não escuto. Não tô dizendo que é tudo mar de flores, mas eu acho que hoje as pessoas respeitam esse aspecto, né? Às vezes falam que, olha, tu torce o time A, tu torce o time B, e eu acabo brincando dizendo que eu torço mesmo, torço aos dois e faço aquela brincadeira toda. Mas eu acho que elas respeitam muito. Mas, assim, eu já sofri uma situação, assim, até inusitada. Hoje, quem instituiu o VAR aqui no Brasil fui eu, viu, gente? Eu devia ligar pra CBF e pedir, olha, vou patentear esse negócio. Mas a gente, rapidinho, uma situação inusitada, que é engraçada, mas eu sofri muito na época, foi Fortaleza e Ferroviário 2017, eu sou péssima de data. 17. E aí teve um lance do atacante Mota, na época ele vestia a camisa do Ferroviário, que ele estava impedido no lance. E o quarto árbitro demorou não tinha um VAR na época, né? Era as semifinais do estado cearense. E o quarto árbitro demorou a falar no microfone para o árbitro. Ele durou assim, Arenusa, cerca assim, de 2, já tinha batido o centro, tá? A batida do centro, a bolinha ali, né? Já reiniciou o jogo. Já tinha reiniciado o jogo. E aí o que aconteceu? Ele passou um minuto e meio, que, Denise, 1 minuto, mas no futebol 1 minuto é situação que pode ser decidida partida. Ele avisou.
que estava impedido. Aí o árbitro voltou tudo. Você imagina a confusão numa semifinal, Fortaleza de um lado e Ferroviário do outro. Quem era que estava ali na transmissão da TV Diário, na época, ali na parte das cadeiras, esperando, que a gente fica do lado, não pode ficar no meio, é a gata aqui, né? Só que a gente é tão rápido o lance, eu vou ser muito sincera, para você analisar naquele plano, se há um lance de impedimento, se há um lance de avançar e tudo, alguma coisa falta, é muito difícil você analisar. Quem tá na TV tem um privilégio. Minha filha, os jogadores já voltaram, foi com tudo pra cima de mim. Na época era o Vladimir, o técnico do Ferroviário. Ele já saiu ali no túnel do Castelão falando para os radialistas. Olha, a gente perdeu um lance por conta de uma jornalista que foi avisar ao Bandeirinha que o lance estava impedido. Não pode ter essa interferência de jornalista com a comissão de arbitragem, não tem essa interferência. Ele falou na rádio. A gente sabe que rádio hoje no futebol, as informações elas crescem de uma forma assim que você se surpreende, né? Quem achar que o rádio não tem essa força, o rádio é uma potência, meus amigos. E no futebol é uma potência. Vou colocar mais só um ainda. número aqui, assim. No YouTube, que é uma retransmissão Sem mostrar do jogo. rádio, sem mostrar o jogo, a gente faz 40 e tantos milhões de views. Olha Então, aí no rádio, vou nem falar não, porque o número é muito grande, não vai caber aqui. Mas assim, às vezes as pessoas têm um certo preconceito. O rádio, não, mas o rádio é uma potência, né? Pela quantidade de números de ouvintes. Gente, foi questão assim de 5 minutos. Quando ele saiu do primeiro tempo, pro intervalo, pro vestiário, meu telefone já começou. E eu sem entender o que estava acontecendo. Aí o Antero me liga. Denise, foi que houve? Aí eu... Não sei, Antero, tu já viu das redes sociais? Tu já viu como é que tá? Quando eu fui pegar... Não, minha mãe, coitada, ela morava lá em Quixadá, coitada, Ave Maria, Pop Fé. Foi esculhambada de até do meio do mundo, me chamando de bandeirinha, dizendo que eu era de Fortaleza, dizendo que não merecia fazer um negócio desse, como é que pode? Professor, acabaram com o sistema Verdes Mares, enfim, foi uma situação horrível. E aí eu tive que fui conversar com o técnico, pra saber o que foi que aconteceu. No final do jogo, eu fui lá e fiz a entrevista. Ele, não falei nada, você falou que tá no rádio tudo. Aí ele foi dizer, não, é porque você foi falar com o árbitro que o lance estava impedido. Como é que eu fui? Eu fui chamar a comissão de arbitragem. Gente, foi uma cena horrível. Fui chamar a comissão de arbitragem. Eles não podem dar entrevista após o jogo. E eu pedi autorização ao presidente da federação. E aí eles liberaram. Ainda peguei o árbitro de cueca no meio do vestiário. Meu pai do céu. Eu tava tão louca, tão louca. A injustiça deixa a gente revoltado, A injustiça né? me deixou revoltada. Por quê? Cada show dando seu show. Imagina, Magno Cordeiro, meu querido. Um beijo pra você de cueca, viu? Todo respeito. Mas eu tava tão indignada. E o Caio Ricardo, calma, Denise, é o que me ajudou na época, o repórter. E o Caio, segura aqui meu microfone, o Caio ficou com os 2 microfones das empresas, né, da TV e da Verdes Mares, da Diário, e eu fui buscar lá o árbitro. Aí, Denise, a gente não pode falar, mas nesse caso a gente vai falar porque estão cometendo uma injustiça com você. E aí ele falou, mas já estava no mundo. Aí uma outra empresa de TV, que tem uma câmera do impedimento, liberou pra gente, disse, Denise, eu não posso liberar para transmitir no Sistema Verdes Mares. Mas se você quiser usar nas suas redes sociais, aí eu pedi autorização, liberou, aí a situação virou. Mas assim, até que mude algo que já foi, ó... O Tribunal das Redes Sociais é um tribunal todo cruel, mundo é juiz, né? Não, Inclusive, a gente vive no Brasil uma série de situações até de assassinatos, coisas do tipo. Mas vamos falar aqui de novidades que são coisas boas, né? Assim. Vamos falar de coisa boa. Porque eu tava me segurando pra não dizer Bora falar de coisa boa, né? coisa boa. Porque o Gustavo não foi colocado à toa, assim. A gente tem no esporte do Sistema Verdes Mares, a Arenosa fala melhor, porque ela que trabalha muito essa relação com a Globo e também desenvolve o portfólio dos produtos também dos Verdinha, TV Diário, que são as ações de conteúdo que a gente tem hoje no Sistema Verdes Mares. Arenosa, acho melhor tu explicar que tu entende aí do... E assim, ação de conteúdo, que é bacana, que a gente vem falando de alguns episódios, nos episódios, né, passados, a gente falou bastante de BBB. E BBB, um dos cases do Big Brother é justamente você ter muita ação durante o programa. Então, você tá numa prova de líder e a marca, ela entra de uma forma muito orgânica ali. Então, tem todos os fãs do BBB, né, que acompanham. E trazendo aqui para o universo esportivo, a gente também tem, né, todos os fãs do esporte que estão lá acompanhando os nossos produtos, né? E agora a gente tem essa possibilidade de fazer ações de conteúdo dentro dos nossos produtos. E a receptividade tem sido maravilhosa. Então, eu estava até acompanhando, vendo alguns links, assim, né? Porque a gente guarda tudo isso como portfólio, até para mostrar para outros clientes. A gente estava vendo resenha, muito legal. Assim, a forma que a marca entra durante, né, a conversa, né? Eu acho assim que é bom para o patrocinador que acompanha,
né? Assim, obviamente que está ali vendo como é que está repercutindo, mas também para quem está assistindo, né? Como consumidor, entra de uma forma assim, poxa, eu quero fazer essa resenha na minha casa. Essa é a vontade que eu tenho. quero participar dessa resenha, Eu quero né? participar dessa resenha. Gustavo, você que tá aí na frente aí como gerente da área esportiva daqui, todo o seu carisma, muita criatividade. É porque essa dupla aqui é o seguinte, assim, para fazer uma ação de conteúdo, alguém tem que entender do esporte para fazer algo que seja coerente, para poder ficar natural. E a Arenoso, pelo outro lado, tem que levar a demanda do cliente, e essa discussão deles tem feito um sucesso avassalador aqui, né? Eu vou atribuir ao meu colega aqui. Então, assim, mas fala um pouco pra gente como é que tem sido essa experiência, assim, e eu acho que tem sido bacana porque cada vez mais a gente tem sido referência. Então, assim, recebemos e-mails ontem, né? Então, assim, de elogios mesmo, assim, da própria Globo, do que a gente vem executando. Então, fala um pouquinho pra gente. Show. A ação de conteúdo, como você bem falou, né? Já o que já existe, já vem sendo aplicado em alguns programas, principalmente de entretenimento, né? Aqui mesmo na casa nós temos algumas ações de conteúdo no Se Liga também, nos programas Vamos descobrir, mistura enfim. boa. Bons locais para anunciar, viu? Voltando ao esporte. Fala, Não, e fala o nome dos programas. E são sucesso, né? São sucesso. E na própria Globo também, com o Big Brother. E aí a Globo começou a aplicar esses modelos no esporte, né? Porque o esporte, obviamente, é jornalismo, né? Mas ele também é entretenimento, também é emoção, ele também envolve sentimentos, são coisas que são importantes para o mercado anunciante também, né? Então, a Globo começou a abrir a possibilidade do esporte fazer ações de conteúdo, né? Que, lógico, não é como o merchan que a gente tem no entretenimento ou nos programas de auditório, enfim, que é aquela coisa mais balcão e tal. Não, tem que ser algo que se atrele ao conteúdo, que tenha a ver, que o telespectador ele não vai se sentir ofendido por estar tendo uma ação comercial ali, né? Que ele se envolva, de certa forma, com aquela ação. Então, o Big Brother, ele tem... são aquelas dinâmicas, aquelas brincadeiras, né? Que o entretenimento é bacana. E a marca tá lá agregando a diversão do cara. Então, tá tudo bem. E no esporte a gente tem esse desafio de fazer um conteúdo que seja interessante para a audiência, que o torcedor goste, que ele se interesse e que a marca apareça também de forma orgânica, e esse é o nosso desafio, né? Então, a gente teve alguns primeiros pilotos, né, com algumas marcas, e esse do Resenha, da Aurora, eu acho que realmente vem o nosso primeiro grande case, assim, né, com relação ao Globo Esporte Ceará, né? Então, a gente teve um desafio interno de mentalizar um produto que tivesse um bom encaixe comercial também e que fosse interessante para o telespectador, né? Esse ambiente de churrasco, de resenha do futebol que todo mundo gosta tanto, né? A gente tá fazendo um produto que as pessoas fazem em casa, né? O cara adora fazer fim de semana, acho que é a paixão de vários brasileiros, inclusive a minha. Ligar ali uma churrasqueira, né? Ou então, se não quiser acender uma churrasqueira, bota no airfryer, alguma coisa assim. Acho que, enfim, são várias possibilidades agora de você fazer um bom assado, né? Uma carne, é a paixão do brasileiro. Acompanhando o jogo. Já podia até juntar duas marcas, a marca da Airfryer, mas a marca da Aurora. Vai aumentando aí as possibilidades, capitando aí as possibilidades. Porque mantém a coerência, não tem nada de... Né? Claro. E aí, a gente tá levando o que o torcedor faz em casa, né? Aí eu te levo o Marcos Montenegro, que é o nosso apresentador, né? Inclusive tá aqui olhando pra ele, não dá pra ver, mas a gente tá olhando pra ele agora. Trabalhando ali, fechando o Globo Esporte. Mas também o churrasco, que a Aurora entrou, né? E apostou forte, porque ela quer realmente entrar no mercado cearense, né? Como produtor de proteína animal. Deu certo, eu já tô comprando. Com certeza, eu tava até comentando com meu pai. Eu fui pro supermercado agora esse fim de semana fazer feira, todo mundo com um carrinho com produto da Aurora, né? Seja lá a carne, enfim, o linguiça, que é um dos carros-chefes deles, né? Que eles querem muito que seja trabalhado. Então, assim, vem casando muito. E nos 3 primeiros episódios que a gente fez, a audiência bateu lá em cima, um produto de quase 10 minutos de duração, ou seja, não é um produto, a Denise sabe que um VT de 10 minutos é um VT que dá trabalho de fazer e tem que ser cuidadosamente. É um programa. 10 minutos pra mim. É um programa. E essa é a riqueza do processo, assim. Qual é a base? A gente vai fazer um conteúdo que é super legal e por acaso é uma marca ali.
Exatamente. E a marca entra de forma super natural. Super orgânico. Porque o que a gente tem que fazer é algo que seja interessante para a audiência. Eu acho que essa é a sutileza e a vitória do que a gente tem criado nesse novo modelo que o Sistema Verdes Mares traz dentro do Globo Esporte, que também vai para as redes sociais e também a gente começa a colocar também nos produtos aqui do Jogado. Assim, a Denise, inclusive, fez algumas ações com a gente já de redes sociais na cobertura da Libertadores e em alguns quadros que a gente tem criado para o programa. Assim. Esse movimento para as marcas, no meu ponto de vista, é o futuro. Assim. Eles não querem estar ali só solto, separado do conteúdo. Assim. Qual é o desafio de criar conteúdo o tempo inteiro, sabendo que a gente pode ter essa inserção? O futebol, como o futebol como outros esportes, né? Mas eu digo muito futebol porque ele tá tão entranhado na nossa cultura que qualquer coisa vende, né? Qualquer coisa você encontra futebol. Então, assim, às vezes chega alguns desafios que a equipe da Arenusa coloca pra gente, de criação, de conteúdo. O que é que a gente pode criar em cima dessa marca X aqui? Aí o cara, no momento aqui eu tô vendo, não, mas a gente vai quebrar a cabeça. Então, já trago mais desafios, podem mandar. E o que é Assim, importante pode ser o também, que for, a eu acho gente que se encaixa no vende, futebol. se A vende. gente consegue encaixar. Ou então no esporte em geral. No bem-estar, enfim, no estilo de vida. Até o Eric tava falando da caminhada, né? E assim, o futebol é o grande esporte de você assistir. Mas o esporte mais praticado entre os brasileiros é a caminhada, é a corrida. Então a gente tem várias possibilidades de trabalhar marcas com essa temática, de corrida, de Eu bem-estar. vou pedir um patrocínio agora que eu tô correndo. Não, e só que você vê essas maratonas que estão acontecendo. Gente, mas esse crescimento comercial e o futebol, trazendo mais o futebol, é capaz de achar a maior manifestação, acho, popular, né? Sim. Quando a gente traz de futebol. É um crescimento tão forte que a gente vê, por exemplo, a gente está falando sobre, fazendo comparações em BBB e entre outros programas de entretenimento. Eu vou para um quadro de menos de, não sei se é aquele quadro dos cavalinhos com Escobar no Fantástico, tem uns 10 minutos, mas acho que menos que isso. Menos a menos. Menos que isso. E na hora que, não sei se vocês prestaram atenção, na hora da corrida dos cavalinhos, onde eles vão falar sobre a classificação dos times, tem umas 10 a 15 empresas abrindo na largada. Algo que não tinha antes. São os patrocinadores do futebol da Globo, Do exato. né? futebol É mais da uma entrega Globo. que você faz de forma orgânica. Mais uma Sim. entrega que você faz. Então, assim, aparecem várias marcas, acredito que umas 10 marcas, assim, que fazem parte já do trabalho da Globo do futebol, anunciando naquela classificação. Então, assim, eu acredito que quando a gente fala sobre o esporte, que chega tão próximo ao telespectador, tão próximo ao ouvinte, acho que as marcas, elas se sentem isso também. E os cavalinhos, assim, foi uma solução que o Fantástico criou para poder colocar o esporte e não afastar uma série de pessoas que não aguentavam. Acho que desde a zebrinha não tinha algo tão divertido, assim. Só quem acha ruim é o Lanterna, né? O torcedor daquele desenho. O resto se diverte. Mas assim, tem até as eguinhas agora, viu? Com os cachinhos, com os Sim. cavalinhos. Então, assim, as empresas, eles estão estendendo, porque estão acreditando que o esporte é o entretenimento e que está trazendo o público mais próximo de você. Poxa, vai dar Aurora, você vai ao supermercado, o Gustavo dizendo, eu vou ao supermercado e vou comprar a Aurora. Por quê? Porque se O identifica. cara reconhece a marca. Reconhece a marca, vendo aquilo dali todos os dias na TV. Eu acho isso bacana. Essa proximidade. Sem dúvida. Cria credibilidade para a marca também, né? E tem muitas outras novidades, né, Gustavo? Assim, o conteúdo orgânico, né, no caso do resenha, né, dentro do esporte é uma coisa, mas a gente tem um monte de podcast saindo. Sim. Temos, inclusive, o o Elas no Elas. Esporte. Acho que vocês poderiam falar um pouco, Pronto. porque, inclusive, assim, sou suspeita, mas adorei a identidade visual. Eu também adorei, hein? Era E suspeito que já a equipe dela que agradeço. cria, mas Pois é, enfim, já acho que ela brifou agradeço. bem. E já agradeço, hein? Os podcasts já eram uma ideia. Eles já existiam, para falar a verdade, mas a gente quis dar uma repaginada. Acho que essa foi a intenção. E o Elas no Esporte, a gente tinha um produto sensacional, ao meu ver, e que com essa repaginada ele fica melhor ainda e muito dentro do que está sendo feito no momento. Que é você ter um produto esportivo exclusivamente para falar sobre mulheres, né? Que eu acho que o podcast, ele realmente ele dá essa oportunidade de você nichar mais o conteúdo, né? Porque nos programas gerais a gente tem que ser um pouco mais geral, né? Enfim. E breve, né? Mas assim não, aqui a gente pode nichar o conteúdo. Então assim, as mulheres, a gente está trazendo pessoas, as entrevistadas que a gente está trazendo são pessoas escolhidas a dedo realmente, porque são pessoas representativas, né? A gente teve a Janaína, a primeira entrevistada, que é uma menina que está realmente aparecendo com muito destaque no Ceará, dentro das perspectivas da gestão até. Eu acho que aquela menina pode ser até uma futura presidente do Ceará. Eu assim, pelas palavras dela, as ideias dela, eu achei fantástico, entendeu? Temos a Guigui, que é a nossa entrevistada que saiu ontem, né? Saiu agora na quarta-feira a entrevista. É uma influencer, né? Que é uma torcedora, que ela não é uma simples torcedora, ela é uma tendência, entendeu? Ela é uma menina
que ela mostra toda a alma da torcida feminina do Fortaleza, da torcida em geral, né? Então, a gente está trazendo pessoas bem especiais para participar com a gente desse podcast, que é exclusivamente para trabalhar o tema feminino no esporte, né? E assim, os outros 2 podcasts, Ceará Cash e o Fortaleza Cash, que são espaços que a gente às vezes sente, quando a gente faz um programa como Jogada Primeiro Tempo, Jogada Segundo Tempo, Globo Esporte, a gente tem que conversar com os 2 times, né? E nesses produtos, não. A gente vai trabalhar, um podcast, é um produto específico para a torcida do Ceará. Então, para o cara entrar ali, não, aqui eu posso ficar à vontade, que aqui é a minha casa. Então, para o cara se sentir à vontade mesmo, entendeu? E Então, a torcida do Fortaleza também consumindo muito bem ali o Fortaleza Cash. Só no último que saiu agora, com o Marcelo Paes, rapidinho já tava com 15 mil views. Rapidinho. Eu já vou gerar essa competição saudável, viu, gente? Eu vou ficar comparando e vou dizendo, ó, qual que tem mais audiência, né? Porque não tem a briga com a maior torcida e tal, então eu vou ficar comparando. Então mas às vezes é desleal por conta do momento do time. Também a gente tem que comparar em analisar todas as situações. Mas eu tô querendo fazer com que a torcida assista a gente. Eu tenho um dado interessante, que inclusive acho que pode até render aí pro SVM Insights, que é o perfil de torcida, que é diferente mesmo. Você pegar assim no IBGE, sei lá, no data enfim, pesquisa, torcida Ceará e Fortaleza, qual é a maior? Provavelmente vai dar 50% ali, 50 né? 50 Ceará, 50 Fortaleza, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas nas mídias é diferente. É diferente. É muito diferente. Por exemplo, mídia tradicional, TV, rádio, a gente sente a torcida do Ceará, ela sinaliza mais na audiência. E nos meios digitais, a torcida do Fortaleza, ela sinaliza mais também. É engraçado. Interessante assim. isso. Eu acho que também tem um pouco aí, isso. você citou aí Guigui, citou Marcelo Paes, assim, e eu só queria primeiro parabenizar, porque assim, nós temos no Ceará quase uma escola de dirigentes assim, que fizeram a diferença. Nossos clubes com orçamentos mínimos comparados com os gigantes brasileiros têm feito assim, ações de marketing, de valorização da torcida. Você acabou de citar um caso aí do Ceará, que fez uma coisa ruim, que ele acabou transformando de alguma forma numa coisa boa. Fortaleza, enfim, tem uma série de... Marcelo Paes, ele é um exemplo, né? Isso, assim, e eu acho que isso vai dar para o nosso esporte, assim, acho que um bom tempo aí a gente vive esse momento, assim, o Ceará hoje está na Série B e tal, mas ainda assim, vamos combinar, assim, economicamente falando, nós somos um estado que representa em menos de 3% do PIB, nós temos 2 times que passaram um grande período na Série A, acredito que o Ceará, de alguma forma, vai voltar, E eu boto muito na mão de como essa gestão conseguiu organizar cada uma das casas de um jeito diferente, cada um tem seu modelo, mas assim, mostra como a gestão tem ajudado, e assim, eu vejo esses times, quando você compara com os gigantes todos endividados, e aí você vê lá na lista dos times cearenses, não, é bem pouquinha dívida. Eu olho assim, torcedor, fique tranquilo, seu time vai longe, viu? E o próprio torcedor, né? Eu acho que Ceará e Fortaleza são grandes paixões, assim como, lógico, tem vários estados brasileiros, times grandes com grandes paixões, mas a torcida nordestina, principalmente a cearense, ela é muito ligada ao futebol, cara, assim, ela é mais engajada. Mais engajada, ela consome, ela vai na loja, ela compra o produto, ela se liga à marca que tá ligada ao time, que tá ligada também às empresas de comunicação que estão fazendo futebol, entendeu? Mas é um reflexo também do amadurecimento dos dirigentes, sabe? Sim, também tem... Aí falando no aspecto financeiro e crescimento, por exemplo, você tá com o exemplo do Fortaleza, que foi recente também, o Fortaleza contratou um jogador, Moisés, por 3 milhões de reais. Falando de questão de economicamente falando, no aspecto do retorno financeiro. E o Fortaleza hoje, depois de 1 ano e meio, ao tempo curto, vendeu o jogador por 25 milhões de reais. A maior venda da história do futebol cearense. Maior venda nordestino. Maior venda da história do Nordeste. Então, assim, é um crescimento e uma mentalidade... Sustentável, né? E você vê que vai durar esse processo. Hoje, antes, Eric, no comecinho, assim, quando eu comecei a fazer matérias e acompanhasse o futebol, o Gustavo acompanhava já antes, mais velho que eu, né, Gustavo? E aí... Só que não. Não, mas aí você via muito, escutava muito depoimentos de dirigentes dizendo que jogadores não queriam vir pra cá, não. Total. Por que não tinha investimento? Por que não tinha estrutura? Por que não tinha isso, aquilo outro? E para o estado de Ceará. Fortaleza, 8 anos de Série C, sabe? Então, assim, hoje é uma outra mentalidade. E tem outra questão, assim, a gente tá falando como o torcedor nordestino, né? Ele
ele tem esse engajamento, né, assim. E é uma questão do conteúdo de localismo, né, assim. A Globo ela é muito forte também nisso, porque ela está presente em todos os estados e, assim, a gente aqui no Ceará fortalece muito essa história do conteúdo local. Nós temos, inclusive, o maior Globo Esporte do país, né, assim. Explica aí, Gustavo. Nós temos o Globo Esporte de maior duração, né? É agora em torno de 22 minutos. Normalmente o Globo Esporte Nacional é 18, 17 minutos, né? Então, justamente por essa paixão, né? O Globo Esporte é um programa que já está aí no ar. Mais tradicional, né? Programa de esporte. O mais tradicional, a audiência do Globo Esporte, ela é bem superior aos outros esportivos, né? Bem superior mesmo. Diria que somando todos, não dá talvez um terço da audiência do Globo Esporte. Sendo bem... E só é possível fazer esse programa longo porque nós temos conteúdo suficiente gerado pelos clubes locais, enfim, e demais esportes. E a equipe também, né? Exato. E a equipe, a equipe é competente, né? Porque assistiu uma vez mais. Isso aí não é uma discussão, tá tudo certo. A equipe conta, mas isso é muito bacana. E as pessoas sabem, né? Assim, olha, vai terminar um programa, vai começar o Globo Esporte. O teu programa hoje, Denise, tá com quanto tempo de duração? 1h30. 1h30. E foi uma luta, viu? Vou não mentir, porque é o seguinte, quando a gente fez a programação nova do Sinergia, que era TV Diário com Verdinha, a gente tinha uma situação seguinte, a gente tem que criar hábito na audiência. Porque antes a TV Diário vivia muita troca, né? Assim, programa novo e tal, assim. Não, vamos deixar o pessoal se acostumar. Só que um mês já tava assim, o jogado do primeiro tempo tá bombando, tem que aumentar. Assim, não, galera, vamos segurar. Aí chegou uma hora que ficou impossível. Gata assim, Show tá dando um show. Assim, tava bom demais o negócio, assim, a audiência era boa, assim, o resultado... Não tinha mais como colocar anunciante, porque existe um limite, até para manter a qualidade do produto, assim, os caras vão ter que fazer aquilo que nem eu tava concordando, vamos ter que ampliar. E ampliou, e que aconteceu o quê? Aumentar, o programa tá com audiência, o programa tá lotado de anunciante, o programa tá super bem, obrigado, Denise, continua assim. E olha, eu já comecei com mais 2, viu? Mas é importante, é bacana. E assim, a criação do Elas, né, que também vai na TV Diário no domingo, também é uma forma de dar mais um mais um tempinho de Denise aí. Mais um tempinho de Gata Show. Aproveitem, assim. Olha, não, mas é bacana, gente, esse aspecto. E o aspecto do mercado é que chama também a atenção, né? Os anunciantes, eles estão acreditando que tem uma pessoa ali, que tem uma mulher ali, que está falando. A gente vê muito isso nas propagandas gerais, mulheres negras, né, falando sobre, fazendo propaganda, né? Hoje a gente vê também ações comentaristas falando, né? Já vi a Ana Thaís Matos fazendo propaganda na rede social dela da Boticário, que é uma marca nacional. Nós também já fizemos uma ação da Boticário aqui. Então, assim, é muito bacana ter é o reconhecimento, eu acredito. Não é acreditar, é reconhecer que aquilo dá certo, que a mulher ela pode ocupar vários espaços e independente de ser mulher ou homem, eu acho que é competência. Você precisa ser competente naquilo que você faz, né? O problema é, a competência sempre existiu, só que a porta não estava aberta. A porta não estava aberta. Hoje a gente abriu a porta, tá entrando e tá maravilhoso. Entre, fica à vontade aí. Gente, a gente tá acabando. Ai, tão bom, né? Achei que tava começando. Passou rapidinho, não foi? Mas assim, gente, eu agradeço vocês estarem aqui com a gente. Gustavo, que assim, aceitou na hora. Eu disse, Gustavo, vamos bater um papo, porque a gente, de fato, assim, a gente tá trazendo pra vocês e pro mercado conhecer, porque é um sucesso, tá crescendo. A gente tá muito feliz em fazer, eu acho que também tem isso. Eu acho que o sucesso tem também... fila. Tem fila. Então, o sucesso também vem disso. A equipe tá feliz, né? E aí eu assim, vamos chamar a Denise? Vamos chamar a Denise. Porque obrigada. Eu acho que você é parte desse case, né? Essa ampliação mostra isso, do espaço cada vez maior que as pessoas estão procurando. Queria agradecer muito. Então, Eric, deixar as palavras finais para você e para os nossos convidados aqui. Não, eu continuo nessa torcida, né? Que o time do Sistema Verdes continue fazendo essa entrega maravilhosa, assim, a audiência cresce, o engajamento, a responsabilidade com o nosso conteúdo, também a entrega importante para os nossos clientes, enfim. Só comemorar junto e fazer esse ano de 23 mais um recorde histórico do Sistema Verdes Mares. Obrigado. Assim, tudo que a gente faz aqui é uma união de vários esforços, né? Então, você tem... A Denise é um talento nosso, mas também o Marcos Montenegro, Antero Neto, né? Tantos outros, André Almeida, Alexandre Mota, enfim, acho que vou citar a equipe, acabar citando a equipe todinha, né? É que a equipe toda é boa, então faz sentido. Não, mas realmente são pessoas que são muito dedicadas, sabe? Assim, no dia a dia. Você tá... Uma área tá à frente de 5 veículos de comunicação com produções esportivas, acho que não é fácil, né? E a gente consegue fazer isso tudo junto aqui. Obviamente tem as suas particularidades, cada um tá apresentando o seu, mas a gente tá aqui no dia a dia unido, assim, para tentar fluir o conteúdo, entendeu? Então eu acho que esse é o desafio, talvez, eu acho que é um case também, de certa forma, na produção de mídia esportiva, né?
Então a gente está aqui para compartilhar e dar certo, fazer tudo dar certo. É isso. Nós somos emocionados em todos os aspectos, né? E é isso aí, gente. Eu que agradeço. Estamos aí, hein? Vamos pra cima. Show. Então, gente, estamos encerrando aqui mais um SVM Insights, mas não deixe de seguir a gente, hein? Vai lá, então, likes no nosso vídeo, né, hoje, que a Denise disse que ia... Por favor, vamos bombar esse negócio. e ela disse que vai soltar mais bastidores, ela volta a contar histórias aqui pra gente com muitos likes. Então, segue SVM Insights, tanto no YouTube, no Twitter, no Instagram, e a gente volta aí com vocês na próxima semana. Valeu. Valeu. Tchau.